Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Qual é ela que nos anúncios nos faz brindar à saúde com emoção, apesar de aumentar o risco de mais de 7 tipos de cancro e doença do coração? Para falar sobre o consumo de álcool, a sua romantização e políticas de saúde pública que mais fazem diferença nesta área, temos connosco a doutora Karina Ferreira Borges, especialista em saúde pública e responsável pela área do álcool e drogas na Organização Mundial da Saúde. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado este convite. Se calhar começava precisamente por ter esta ideia do panorama na Europa, não é? Como é que Portugal se destaca na área do álcool dos outros países e o que é que tem, se calhar, de melhor e de pior? É uma pergunta muito interessante, aliás é a pergunta que todos os países fazem quando nos reunimos e quando falamos sobre este tópico. Portugal faz parte, como muitos países na Europa, de países onde o consumo de álcool está claramente distribuído. Temos um país em que cerca de 78% da população são bebedores, portanto, nós chamamos current drinkers. Bebem ativamente? Bebem ativamente e este é até um dos números maiores tanto que nós temos na Europa. Em termos de consumo, a OMS faz sempre uns cálculos que apresentamos para que os países percebam como é que evoluem em termos de consumo de álcool e eu diria, portanto, os números que nós temos, portanto, equivalem a qualquer coisa como uma pessoa que bebe cerca de, portanto, 10,4 litros por ano. Aqui entram os que bebem e os que não bebem, embora tenhamos muitos que bebem, portanto, é um bocadinho ligeiramente acima disso. E isto, 10,4 litros, são litros de álcool puro. Portanto, não estamos a falar de uma garrafa de vinho, estamos a falar da parte do álcool. Uma garrafa de vinho tem 13%. 13%. Portanto, 13, 14, 12 de álcool, não é? Portanto, a quantidade de álcool, de facto, que é consumido é enorme e as pessoas não estão conscientes disso. Pois, isto apesar de sabermos, porque eu acho que essa mensagem já está mais ou menos disseminada, que o álcool tem alguns riscos, não é? Mas isto continua a haver um grande consumo, mas ultimamente tem-se dito que pelo menos os jovens têm consumido menos. Isto é uma coisa que se vê, que a OMS até tem reparado? Aquilo que nós temos visto foi uma mudança que ocorreu durante o Covid, que levou à redução do consumo de álcool na população em geral. Portanto, em Portugal isso foi uma coisa extremamente notória, mas vimos também que nós chamamos uma polarização e depois, mais tarde, estamos a ver o regresso, tanto do consumo até a um ponto muito mais elevado do que era antes do Covid-19, o que é extremamente preocupante. Mas para lhe dizer que, de facto, os jovens... houve uma diminuição em toda a Europa em relação ao consumo de álcool entre os jovens, mas para os jovens que bebem, e é isto a polarização, os que bebem mais. E bebem mais e bebem de uma maneira muito mais destrutiva. Mais até. tóxica, não é? Exatamente. Há mais um consumo excessivo. E isto leva-nos um bocadinho ao assunto de beba com moderação e de beber com moderação, não é? Porque é uma palavra que está em todas as campanhas de marketing à volta do álcool e toda a gente, mesmo na consulta, dizia isto quando eu pergunto: eu bebo só um copo de vinho ao almoço, um copo de jantar e depois de vez em quando uma cerveja. O que é isto de beber com moderação? E isso tem riscos ou beber com moderação não tem problema? Porque até a moderação tem riscos, não é? Nós sabemos que qualquer consumo
pode ter riscos. Exatamente. Nós sabemos que o álcool é uma substância carcinogénica, tipo 1, exatamente como o tabaco. É responsável por 7 tipos de cancro, sem dúvida absolutamente nenhuma. 2 cancros extremamente importantes e que estão em franco crescimento: o cancro da mama para as mulheres. O álcool é um fator de risco muito importante, mesmo com baixo consumo de álcool. Quando nós falamos de baixo consumo, é cerca de 1 a 2 copos máximo, portanto, de álcool, seja cerveja, vinho, porque quando falamos de álcool não faz diferença. E para os homens, cancro coloretal, Cancro dos intestinos, não é? que também está a aumentar. Portanto, são 2 tipos de cancro, de facto, que são extremamente importantes e que, lá está, quando nós falamos em moderação, para este efeito não faz absolutamente diferença nenhuma, porque as consequências começam a um nível, tanto que é um nível bastante baixo de consumo, como eu referi, mas aquilo que se passa é que, de facto, as pessoas não estão conscientes. E quando nós falamos ok, o que é que isto quer dizer em termos de um aumento do número de cancros associado ao consumo de álcool? Bom, é enorme. Quando nós olhamos para os números, estamos a falar de cerca de 110 mil novos casos de álcool, cancros atribuídos ao consumo de álcool, e 53 mil mortes, portanto, apenas na zona da União Europeia. E aí só estamos a falar de cancro, mas depois há todas as doenças, tipo hipertensão, que são agravadas, a depressão, a ansiedade, portanto, Exato. todas estas doenças que também são agravadas pelo consumo de álcool. E eu acho que essa mensagem é mesmo importante, é que nós temos muito esta ideia de o consumo de álcool só é problemático quando a pessoa fica caída no chão e bêbada, e este consumo moderado, que é muito mais frequente do que aquilo que nós pensamos, e que pode ser, lá está, durante a semana até não bebo assim tanto, mas depois vou sair à noite e bebo 6 ou 7 copos, e depois no dia a seguir bebo só 2 cervejas porque estou de ressaca. Portanto, este acumulativo tem um risco importante, e nós temos visto cada vez mais diagnósticos de cancro e a doença cardíaca. 80% das doenças, destas doenças que pesam no nosso sistema, são doenças crónicas não transmissíveis, não é? Muito também agravadas pelo consumo de álcool. Exatamente. O álcool é responsável por mais de 200 tipos de doença, tanto, e uma vez mais as pessoas não têm noção, mas eu gostaria de voltar à questão da moderação e da terminologia, e até muitas vezes um outro conceito é uso nocivo, como se houvesse um uso de álcool que não é nocivo. Portanto, as pessoas usam, ou beber responsavelmente também. Portanto, tudo isto são formas de mascarar, vamos pôr assim, de romantizar. Não tem mal. Exato, que não tem mal. E tem um impacto enorme. Porquê? Porque é extremamente... quando eu digo que bebo de uma forma moderada, se eu pensar, o que é moderado? Moderado é o quê? É um copo por dia, 2 copos, 3 copos e mais. É um copo pequeno, é um copo grande? Exato, é um copo grande, pequeno, e até que ponto é que realmente eu sei quanto é que bebo por dia, eu sei quanto é que bebo por semana. Muitas pessoas, por exemplo, também dizem, mas eu não tenho problemas nenhuns porque é só ao fim de semana. Mas ao fim de semana, ou quando vão jantar fora, por exemplo, pedem uma garrafa, vamos fazer uma garrafa de vinho. E ou estou em casal, vão jantar fora, uma garrafa de vinho, como já pagaram a garrafa de vinho, decidem que não vão deixar o resto nenhum na garrafa de vinho e, portanto, bebem a 2 uma garrafa de vinho. Ora, isto não é beber, portanto, com moderação. Isto é um consumo de alto risco, porque a quantidade de álcool ingerido, portanto, dividido por 2, sim, mas ingerido é enorme. E nós sabemos que aquilo que acontece portanto, a repetição deste tipo de episódios, não é? Seja desta maneira, seja, por exemplo, vou sair sexta, sábado à noite e, portanto, resolvo beber tudo o que tinha direito, não bebi nos outros dias, portanto, mas neste dia bebo de uma maneira, tanto que é chamado, nós chamamos, portanto, binge drinking, não é? E tudo isso tem impactos enormes e, portanto, apesar desses episódios, continuamos a ver que as pessoas dizem, não, mas eu bebo moderadamente. Porquê? Porque para eles moderadamente não é ser alguém que tem um problema com álcool. Portanto, como eu não tenho problema com álcool,
Eu não sou dependente, eu se quiser não bebo, não é? Exatamente. Portanto, eu não tenho um problema. E, portanto, eu bebo moderadamente, porque isso quer dizer que eu bebo moderadamente. E, portanto, eu bebo responsavelmente. E tudo isto são ideias que são alimentadas, nós não percebemos, mas são ideias que são alimentadas, portanto, por marketing da indústria que quer que a gente... que as pessoas consumam mais produtos. Romantizam o seu consumo, não é? Porque há aqui um fenómeno muito interessante que é: ninguém nunca aceitaria um anúncio que de repente diz fume com moderação, porque nós sabemos que o tabaco é um dos grandes responsáveis pelo cancro do pulmão e muitos outros cancros, e portanto isto é uma ideia já muito implementada, não é? Não se faz publicidade ao álcool, ninguém tem, não é uma coisa que é publicitada. Já com ao álcool não, ao tabaco. Já com o álcool nós sabemos que é exatamente, portanto disse que é um carcinogénico tipo 1, não é? Está exatamente no mesmo saco e tem Exato. a mesma evidência de associação ao cancro do que o tabaco, e ainda assim as pessoas parecem não ter medo e portanto nós permitimos este marketing. Porquê é que é tão importante nós dirigirmos este marketing que lá está, que faz com que haja esta cultura, e em Portugal isto é muito óbvio, de vamos beber para celebrar, vamos beber porque estamos tristes, vamos beber porque estamos felizes, vamos beber porque alguém se casou, vamos beber porque tudo, não é? Como é que se muda esta cultura? Principalmente dando a conhecer às pessoas tanto aquilo que é a evidência científica e dizendo não, existem riscos de facto quando bebemos e mesmo quando bebemos, portanto, a um nível que nós consideramos baixo ou moderado. O risco acresce com a quantidade que bebemos, mas mesmo a baixo nível ele está lá. E, portanto, por exemplo, medidas como nós vemos uma garrafa de água, tem imensa informação sobre o produto que está dentro da garrafa e qualquer pessoa pode fazer o teste em casa. Portanto, agarrem numa garrafa de água e vejam tanto o que é que está no rótulo. Agarrem numa garrafa de um produto, tanto uma bebida alcoólica qualquer, uma garrafa, uma lata, portanto, e vejam o que é que está. E vão ver que a quantidade de informação que existe para um produto como o leite, a água, portanto, é enorme comparada com uma garrafa, portanto, de uma bebida alcoólica onde não é necessário pôr informação nenhuma. Sim, não diz quase nada, aquilo diz só as calorias no máximo, não diz quase nada. Muitas vezes nem isso, muitas vezes diz só onde é que foi apanhado e qual é a casta ou qual é, portanto, nem diz calorias, o vinho acho que nem diz. Não, o que é que vai lá dentro. Portanto, como é que é possível, e mais uma vez, ter produtos que são produtos, portanto, que causam danos à saúde? Um produto é um produto cancerogénico. Portanto, não temos aqui dúvida nenhuma. Não há maneira de não dizer isto. Não há maneira nenhuma de dizer, é bem clara a evidência e foi confirmada pela Agência Internacional de Investigação do Cancro e por nós, pela OMS. Portanto, como é que é possível que um produto que causa cancro circule livremente sem que ninguém se questione? Como é que é possível que não haja um rótulo numa garrafa de uma bebida que nós consumimos, pelo menos a dizer, atenção, portanto, isto causa cancro. Como é que é possível que uma litrosa seja mais barata do que às vezes um litro de uma determinada água, de um determinado sumo, não é? Como é que é mais fácil comprar? Aliás, há litrosas à venda, eu no outro dia fui ver e era tipo 1,50€, e depois de repente há um sumo de laranja natural, é uma coisa que custa 3€ ou 4€, não é? Mas essa é precisamente a pergunta que eu tenho para alguém que trabalha precisamente com a área das políticas públicas, porque a verdade é que nós sabemos que a literacia não chega, não é? E nós temos de ter políticas que também protejam os cidadãos neste sentido, porque a probabilidade de alguém ouvir este podcast versus ver um outdoor de uma marca gigante de cerveja que diz que está deprimido ou está down, bebe esta cerveja, não é? É muito diferente o alcance que eu vou ter e que essa marca vai ter. Como é que nós combatemos isto e o que é que nós podemos fazer e o que é que o governo pode fazer também para nos proteger? Existem políticas que funcionam muito bem e que têm a ver com a regulação, no fundo, do mercado e do produto que está aqui em questão. Essas políticas têm a ver, por exemplo, com tornar os produtos mais caros. Nós sabemos que se um produto for mais caro, portanto, eu tenho tendência a comprar menos, certo? Portanto, isto é isso o minimum unit pricing? É taxação.
a taxação pura e dura, tanto aumentar a taxa, os impostos sobre o álcool. Os impostos sobre o álcool, e eu posso dizer que em relação a isso, tanto os impostos que existem são muito baixos em Portugal, em relação tanto às bebidas alcoólicas, e deveriam, tanto não só para Portugal, mas para muitos outros países. Portanto, nós sabemos que existe imenso espaço para aumentar os impostos, e não é qualquer coisa em que de repente, portanto, passaríamos a um extremo enorme. Portanto, há pequenas mudanças que são muito importantes e que têm um impacto. No tabaco tiveram muito efeito, por exemplo, não é? Exatamente, exato. Estamos a falar muitas vezes até do facto de desde 2015 em Portugal não há um ajuste tanto das taxas que nós pagamos, e a inflação, portanto, vai aumentando e os salários também vão subindo, apesar de não subirem como nós gostaríamos. Portanto, faria algum sentido. Mas faria, exato, ou seja, o álcool torna-se cada vez mais barato, não é? Pronto, portanto, as taxas. Outras políticas que funcionam muito bem é reduzir a disponibilidade, não é? Portanto, há muitos países que implementaram políticas em que, por exemplo, não encontra álcool disponível nos supermercados, portanto, assim que entra as promoções ou em espaços onde todas as pessoas passam, as crianças, os adolescentes, portanto, existe um espaço que é específico para a venda de bebidas alcoólicas, o que protege em relação àquele marketing, tanto que muitas vezes está disponível, portanto, protege. Sim, mesmo as promoções, não é? As promoções já são um tipo de marketing com algum sucesso. As pessoas às vezes não querem comprar, mas há uma promoção, portanto levam para casa, apesar de não necessitarem, não é? Portanto, disponibilidade nas bombas de gasolina, por exemplo, nas áreas de serviço. Ora, sabemos que o álcool está ligado, o consumo de álcool, portanto, está ligado a acidentes na estrada, porque é que existem tantos pontos de venda de álcool nas estradas. As minhas filhas, nós não vivemos em Portugal, cada vez que vimos, elas fazem sempre a mesma reflexão: mãe, como é que é possível? Inclusive os outdoors, portanto, imensos que a gente vê sobre a estrada. Não faz sentido, então, mas isto causa acidentes e, no entanto, vemos tantos outdoors aí na estrada, como é que é possível? Portanto, uma pessoa que não está habituada a este tipo de exposição questiona como é que é possível, tanto... qual é a ligação, não é? Ou seja, qual é a falta de ligação e porque é que isto acontece? E, portanto, disponibilidade e o marketing. Portanto, este último elemento, o marketing. E que agora eu acho que está a ganhar uma dimensão diferente, porque de repente vemos muita gente nas redes sociais, portanto, que é uma nova área do marketing, não é? Nova, não assim tão nova, mas de repente vemos pessoas que admiramos a falar sobre o álcool, muitas vezes, se calhar até nem bebem, mas foram pagas para publicitar aquilo. Mas como é que isto acontece, não é? Porque, lá está, se nós sabemos que isto é mau, se nós sabemos porque é que isto não acontece, porque é que para o tabaco é impensável e depois para o álcool isto ainda acontece tanto, e é isso, nós basta agora andarmos lá fora e a quantidade de outdoors e de publicidade ao álcool é imensa. Porque é que isto acontece? Várias razões, mas sobretudo existe uma estratégia por detrás de tudo isto que tem a ver com muitos investimentos, portanto, em marketing subliminar, e outras estratégias como lobbying, por exemplo, em relação às leis, portanto, que existem para permitir que o marketing, por exemplo, exista, inclusive no contexto onde as crianças estão presentes, não é? Portanto, sim, falava de uma... Porque depois é isso, o que se faz é, ok, há a regulamentação, mas dá-se muitas voltas, não é? Por exemplo, até me falava de um exemplo, não se quer partilhar, que assim até era... Não, um exemplo que... Portanto, eu vou falar de dois exemplos. Na Lituânia, portanto, o governo decidiu banir totalmente o marketing do álcool e decidiu aumentar as taxas e decidiu reduzir a disponibilidade. Portanto, foram 3 políticas que foram tudo postas... Ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. É ambicioso. Foi ambicioso, um ministro muito corajoso e que teve um impacto enorme. Enorme em termos da segurança das comunidades, em termos... Quando falamos em violência e sim, violência contra as mulheres, a violência doméstica, portanto, teve um impacto enorme, foi extremamente importante. Os acidentes, portanto, os homicídios muitas vezes são sob o efeito do álcool também, acontece, portanto, aquilo teve um impacto em termos da redução imediata do número de mortes e inclusive de doenças, portanto, que têm a ver com o consumo de álcool. Depois, temos países onde, de facto, as leis vão no outro sentido, ou seja, são leis em que, por exemplo, admitem que se faça marketing desde que não seja dirigido, vou pôr a palavra específica, dirigido especificamente a menores. Olha, um marketing, se eu posso fazer marketing desde que não seja
especificamente dirigido a menores, isto quer dizer que eu posso fazer marketing. Claro, eu não sei quem é que está a ver, não é? Eu ponho num loop e quem é que vai ver aquilo? Eu ponho num anúncio na televisão, como é que eu sei quem é que está a ver aquilo? Portanto, isto é um exemplo de uma lei, portanto, julgo que isto é a lei portuguesa, portanto, é assim, porque senão não teríamos tanto marketing por aí fora, e portanto, isto são as coisas que precisam de ser mudadas quando temos cada vez mais evidência. Temos evidência que quando as crianças estão expostas, portanto, a marketing, e não são só as crianças, quer dizer, o marketing tem uma grande influência, porque senão as indústrias não investiam tanto em marketing, claro, não é? Pagavam... E é suficiente, tanto quando nós juntamos vários tipos de técnicas, estratégias, chamamos de estratégias, tanto mudar, inclusive, culturas. E nós vimos que no tabaco foi possível, toda a gente dizia, não, mas as pessoas dizem, não é possível mudar a cultura. Então não é possível. Fumava-se dentro dos aviões. Fumava-se dentro dos aviões. Fumava-se nos consultórios médicos. Toda a gente fumava, não é? Portanto, eu sou de uma geração em que, enfim, os meus pais fumavam. Mas e lembra-se dessa transição? Porque eu tenho essa curiosidade, que é, por exemplo, na Lituânia, como é que, porque até eu lembro, nós tivemos uma conferência sobre o álcool agora há pouco tempo, e uma das experiências era precisamente de um ministro que tentou implementar isso e que a população se revoltou totalmente e portanto aquilo quase que acabou com a carreira e com o bem-estar físico e mental dele. E como é que uma população reage a isso? Porque de facto eu penso, agora se em Portugal de repente uma litrosa passasse a custar 6 euros e se a acessibilidade se deixasse estar nos supermercados, quer dizer, o povo ia se revoltar, porque é muito cultural, não é? Como é que se navega isso? A cultura cria-se, e se você tiver mecanismos de influência, tanto nos média, por exemplo, ou mecanismos de influência nas discussões que existem em relação aos tópicos, você pode, portanto, de facto, mudar muita coisa nas políticas, para o bem e para o mal. Mas como é que foi com o tabaco? Já que se lembra dessa transição, lembro. As pessoas revoltaram-se? Aquilo que aconteceu não foi uma transição fácil, mas havia uma decisão por parte dos governos quando, portanto, adotaram a convenção, portanto, do tabaco, não é? Houve um acordo de que, de facto, aquilo era importante e claro. Que eram mudanças que eram importantes fazer para proteger a população. E a mudança não foi pacífica, mas havia, tanto, muitos grupos, na altura, e aliás foi possível porque havia muitas organizações da sociedade civil que estavam implicadas em fazer parte do processo, em fomentar, portanto, que o conhecimento chegasse aonde tinha que chegar, às populações, e isso facilitou, portanto, essa mudança. Por isso, eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto, que é para as pessoas perceberem. Se eu estou a fazer um estudo sobre o impacto, sobre, por exemplo, a importância de pôr o label, de pôr um rótulo numa garrafa, portanto, de álcool. Se eu, enquanto universidade, sou ameaçada de um processo legal contra mim porque estou a fazer aquela investigação, o que é que acontece? Eu não vou mais fazer a investigação, não é? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. E isso acontece para o álcool. Portanto, o que acontece foi que, para o tabaco, havia o Framework Convention, as coisas, portanto, foram feitas, mas a indústria do álcool organizou-se de uma maneira a que nunca mais tentaram, não é? A indústria do tabaco. Fosse possível que acontecesse uma coisa destas e, portanto, destroem à partida qualquer possibilidade de se vir a trazer a evidência para as pessoas, porque se sabe, lá está, na Lituânia, portanto, a evidência, cada vez que havia notícias que eram erradas, por exemplo, dizia, a população não apoia as medidas, mas o Ministério tinha feito inquéritos que mostravam que a população apoiava as medidas. Portanto, havia alguém que trazia para os média, portanto, notícias que eram falsas. E nós sabemos que há cada vez mais notícias, portanto, ou que são falsas, ou que são... O champanhe faz bem, eu não sei o quê, também se vai alimentando esta... Ainda há pouco tempo vi isso. E mesmo pagar investigadores para fazer estudos sobre os benefícios do álcool. E depois aproveitam-se da população também não ter... Ou seja, depois não vai avaliar se aquele estudo é bem feito, não vai ver se teve apoio financeiro da indústria do álcool, não é? Exatamente. E o que é estranho Nem se fala sobre isso. Aliás, e mesmo se alguém falar, tenta-se mudar de assunto.
Portanto, existe toda uma cumplicidade à volta disto e depois isto faz com que as pessoas, portanto, acabem por não estar informadas ou tenham dúvidas. Portanto, se eu abafo logo à partida, não é, que há um estudo que está a ser feito por uma universidade, tanto que recebe o apoio tanto de uma indústria que tem um interesse, tanto que o estudo tenha os resultados X ou Y, não é? Portanto, muita gente está ao corrente destas coisas, mas as coisas não passam cá para fora. Sim. E, portanto, ao fazer isso, estamos a alimentar um sistema que faz com que as coisas pareçam que estão bem. E é uma indústria poderosa, não é? Eu acredito que mesmo Muito. um ministério que queira implementar, lá está esta lei, por exemplo, ser tão drástico quanto agora não há publicidade ao álcool, acabou. Da mesma forma que não há outro. Eu acredito que seja uma indústria que também faz uma pressão e que de facto a pessoa fique assustada e que tenha medo, porque é muita responsabilidade, não é? Mas eu também acho isto estranho porque nós sabemos o impacto económico, socioeconómico que o álcool tem e portanto para nós é isso, nós sabemos que aumenta os acidentes na estrada, sabemos isto tudo e não temos esta necessidade de nos proteger e de deixar que nos protejam, não é? Porque está tão bem instalado e é tão cultural que não nos cabe na cabeça de, bem, mas não faz sentido absolutamente nenhum que isto seja publicitado, não é? Estamos acomodados, apesar de sabermos que vou-lhe dar um exemplo. Eu vou de férias, qualquer pessoa vai de férias para o sul do país. Sabemos que existem imensos problemas que estão ligados ao consumo de álcool. Imensos problemas. O nosso país, portanto, tem zonas no sul onde você não consegue nem quase andar na rua, portanto, porque todas as noites há lutas, e há problemas, portanto... Sim, há uma desinibição quando se está sob o efeito do álcool que, aliás, é por isso que não se pode conduzir e não se pode fazer uma data de coisas. Exatamente, e portanto, mas no entanto, eu às vezes penso, coitada daquelas pessoas que vivem ali, tanto que vivem nos locais onde as pessoas consomem no meio da rua. Aqui em Lisboa, no Bairro Alto, eu tinha amigos que viviam aqui no Bairro Alto, foram-se embora do Bairro Alto porque não aguentavam, não é? Toda a gente diz e toda a gente sabe que é um problema. A noite em Lisboa é um problema porque é por causa do consumo de álcool. Mas alguém que não diga isto, não. Sim, é um problema reconhecido. Não se diz que tem que se fazer alguma coisa, diz. Sim. Alguém faz alguma coisa. Mas a responsabilidade é sempre posta no consumidor e isto é que é estranho também, não é? Esta lenga-lenga de beba com moderação, é do género. Então eu torno um ambiente perfeito para beberem, mas vocês é que têm de controlar aquilo que bebem, não é? Agora... É como quase eu dizer a uma criança, olha, tens aqui esta gama toda de chocolates, por favor consome com moderação. Quer dizer, uma criança não tem essa capacidade e quando nós desde pequenino que somos ensinados que o álcool não tem assim tanto mal e não nos dizem, olha, mas é isto que está a provocar os cancros todos que nós temos vindo a ver aumentados e que também está a fazer outra coisa que é sobrecarregar o nosso sistema de saúde, porque as pessoas, fala-se muito sobre a falta de médicos de família, a sobrecarga do sistema e depois ou se acusam os migrantes ou se acusam outras camadas da população e ninguém fala deste problema que atinge todas as camadas, todos os estatutos, todas as cores de pele, que é o consumo excessivo de álcool e que consome imensos recursos ao SNS. É um problema que sai muito caro, porque depois é isso, nós temos muita hipertensão agravada, temos muita diabetes agravada, temos muitos cancros que também são caros e tudo por uma questão que é evitável. Isso é que eu acho que é chocante. Deixa-me corrigi-la, não é por causa do consumo excessivo de álcool. Pois é por causa do consumo de álcool. Sim. Ponto. Do consumo de álcool. Sim. Porque mesmo em baixas doses, o consumo de álcool causa problemas que vão levar as pessoas ao sistema de saúde. Portanto, o cancro da mama é um bom exemplo. E são estes mitos que nós temos que, continuar desafiar e que precisamos de mudar na maneira, porque há um discurso que já está instituído, de facto. E está instituído porque nós somos, sem saber, somos tão expostos a uma linguagem, uma terminologia, portanto, que está ali todos os dias, que, sem perceber, portanto, dizemos consumo excessivo leva... Sim. Não, o consumo de álcool leva a imensos danos e aumenta os custos no sistema de saúde. E não é só no sistema de saúde. Tem implicações, portanto, para todos os sistemas. Absentismo laboral, segurança. Portanto, nós sabemos que muitos dos casos de polícia e a atuação da polícia, portanto, tem a ver com isso. E, de facto, tem razão. Por exemplo, vamos às urgências, sexta e sábado à noite.
Vamos ver do que é que se passa nas urgências, portanto, nem é só no sistema regular do Serviço Nacional de Saúde, as urgências, vamos ver o que é que acontece nas urgências, portanto, aqueles casos agudos, portanto, uma sexta e um sábado. Portanto, tudo isto tem custos enormes. E isto é mesmo cultural, porque há uma noção, agora há pouco tempo saiu uma notícia que uma substância nos vernizes que se põem que podia ser tóxica, e é engraçado ver como toda a gente entra em pânico e pensa, meu Deus, vou desmarcar tudo, há uma substância possivelmente cancerígena que estão... E depois de repente temos esta substância que não é possivelmente cancerígena, é uma substância cancerígena e que sabemos, e não é só um cancro, são 7, e não é só cancro, é hipertensão. Eu sei que isto é um bocadinho assustador, mas é que é mesmo isto é o paradoxo do risco, não é? É esta noção de risco que é de facto paradoxal, que é, para umas coisas eu tenho imenso medo, Exato. Oh meu Deus, nunca mais vou pintar as unhas, uma coisa que é um risco mínimo e que à partida uma pessoa se expõe uma vez por mês ou sei lá quando, e depois outra que tem muito mais risco, muito mais documentado, muito mais implementado, nós achamos, não temos assim tanto medo, isso não faz assim tanto mal. E pôr isto em perspectiva eu acho que é interessante, mas eu também às vezes tento perceber, ok, de facto, eu às vezes penso na indústria vinícola e nas pessoas que têm uma vinha e que vivem disto, porque também penso, nós também temos de proteger esta população, não é? Há alguma maneira de também proteger estas indústrias e garantir que elas não fazem esta pressão toda para inibir que se implementem estas políticas de saúde pública? Ou isso é difícil? Então, é uma pergunta complexa. Começar, não é complexo, não. Deixa-me dizer que o mercado está basicamente na mão de organizações transnacionais, não tem nada a ver com o pequeno produtor, portanto, eu sou portuguesa, portanto venho de uma família... Não é aquela vinha no Douro? Não. Portanto, deixemos de ilusões de que estas empresas e as marcas e aquilo que nós bebemos, portanto, que parece português, portanto, é feito por organizações portuguesas, não é? Portanto, está na mão de empresas e de grandes, portanto, grupos internacionais, transnacionais, internacionais, portanto, que depois ciblam os países e adaptam, portanto, toda a maneira de produzir, portanto, aos países, não é? Mais uma vez é assim, existem muitas possibilidades de inovação nos mercados de produtos, portanto, seja uma garrafa de água, e nós temos uma garrafa de água aqui, portanto, Água das Pedras. que tem portanto, Água das Pedras, assim, a inovação existe, não é? E cada vez mais nós vamos no sentido de inovar, de trazer coisas diferentes. Porque é que temos que ficar sempre presos à ideia, por exemplo, e isso é outra história, de que para celebrar precisamos de celebrar com bebidas alcoólicas. E há quase uma vergonha em dizer, eu sinto imenso esta pressão, eu nunca gostei muito de beber álcool e senti imenso uma pressão de isso, uma pessoa vai a um casamento e se não bebe é estranho. E há quase esta pressão de tens de beber, porque senão, então, não bebe. Então, mas o que é que se passa? Estás grávida? O que é que assim? Ou por que é que se passa? Vá lá, é só um copo, celebra, não sejas assim, quase como se fosse uma coisa má. E de facto não, ninguém pressiona outra pessoa para fumar ou para fazer outra coisa, mas há um estigma com quem escolhe não beber, quase. Exatamente. Um estigma muito grande, o que é extremamente preocupante, porque este estigma também depois tem um impacto nas novas gerações, ou seja, portanto, o não beber é visto como algo de errado, e as pessoas são estigmatizadas quando nós deveríamos, portanto, procurar estratégias de inclusão, e lá está, portanto, não estigmatizar as pessoas que decidem ter comportamentos que são comportamentos, portanto, que escolhem saudáveis e que escolhem não beber, não é? E o que é que se pode fazer então para que isto mude? Porque eu sempre falo disto, as pessoas dizem, Margarida, esquece isso, estás nessa luta sozinha, mas o que é que podemos fazer para que, se calhar daqui a 10 anos, a conversa que temos sobre o tabaco seja a conversa que temos sobre o álcool? Primeiro, não está sozinha, existem cada vez mais pessoas claro, interessadas. Também é dar-me uma importância que não tem. E existem os movimentos sober curious, que são extremamente interessantes, porque no fundo apontam para o facto de que as pessoas querem experimentar outras formas de estar na vida, que não são necessariamente tanto aquelas que nós conhecemos tradicionalmente e que se centram à volta do álcool, não é? E que querem explorar, portanto, também uma redefinição do papel do álcool na sua vida. Portanto, temos cada vez mais pessoas que querem experimentar como é que é viver sem álcool e fazer festas sem álcool e estar com amigos sem álcool e ter conversas íntimas sem álcool.
porque essas coisas são extremamente importantes, ou seja, lembrar-se das coisas que fazemos, ser capaz de ser transparente, vulnerável, sem ter que usar uma droga. O álcool é uma droga, não é? Portanto, toda a gente sabe que o álcool é uma droga e que funciona lindamente. É por isso que as pessoas bebem, porque sabem que se bebem um copo sentem-se de uma maneira, 2 estão mais desinibidas, 3 por aí fora. Mas que tal fazer esta nova experiência sem ter que usar uma substância e, portanto, experimentar a vida de uma outra maneira? Portanto, há mais pessoas interessadas e como o fazer, de facto, passa por aquilo que aconteceu com o tabaco. Não é só uma iniciativa pessoal. Temos que sair dessa lógica, porque parece que a responsabilidade é das pessoas, portanto, individualmente. Não. Existe uma responsabilidade dos governos de porem em prática, portanto, políticas que facilitam a adopção de determinadas posições e maneiras de viver, portanto, mais saudáveis. Como disse no início, se uma garrafa de água é mais caro que uma bebida alcoólica, portanto, isto é extremamente problemático, não é? Se eu vou a um evento e tanto só encontro bebidas alcoólicas, eu muitas vezes vou a eventos e tenho imensa dificuldade, porque eu não bebo álcool e, portanto, tenho imensa dificuldade em encontrar outro tipo de bebidas, portanto, dependendo dos países, há países onde, de facto, isto está extremamente divulgado já e há imensas bebidas sem álcool que são ótimas e que têm uma diversidade, portanto, enorme. Há outros países onde você não encontra, portanto, mesmo indo a um casamento só vê água, mas porquê só água? Existem tantas opções que podem ser feitas, portanto, hoje em dia... Estava a dizer que no outro dia fui a um festival e havia uma banquinha de mocktails. E eu adorei aquilo porque pensei, bem, que bom, posso estar de copo na mão e não estar só a beber uma água. Exatamente. E foi divertido, não é? Sim, e isto é interessante de perceber, mas ainda falta muito para isto. É isso, eu sinto que nós já, mesmo que já se saiba isto, depois até ser implementado ainda parece que falta um bocado, não é? Depende, de facto... Aqui em Portugal, qual é a sua previsão? Há países mais avançados em termos de implementação de políticas, portanto, ligadas ao álcool, que viram os resultados. Portanto, houve uma decisão política de avançar, ministros corajosos, e que depois, ao verem os resultados, a população de facto percebeu. Porque o ministro dizia, mas vocês elegeram para isto, agora estão-me a pedir para não fazer, não pôr em prática estas medidas. Portanto, e quando a população começou a perceber que tinha mais segurança, afinal conseguia fazer imensas coisas, não precisava nada de álcool. Que os recursos para a saúde são que mais... os recursos, exatamente, haviam, tanto, inclusive as taxas que eram usadas, o imposto foi usado para atividades, portanto, comunitárias, sociais. Ciclovias, tanta coisa que Tanta se pode coisa, fazer. exatamente, desporto, portanto, para investir em áreas que a população tanto Acesso à necessitava. cultura. Exatamente. Portanto, as pessoas continuaram, quiseram manter isso, não é? Portanto, há países onde, de facto, estamos muito atrás daquilo que é possível. E seria importante, tanto, implementar. Mas existem grandes barreiras. E quando a indústria está tão metida nas relações com os políticos, portanto, e com quem tem decisões, quem tem o poder para decidir, é extremamente complicado. Portanto, existe, de facto, é importante separar, não é? E perceber que existem conflitos de interesse. Não pode existir, não é? Quando se tomam decisões políticas para a população inteira, deve ser com base no interesse da população e não de uma indústria do álcool. Exato, mas já houve programas de investigação jornalística que mostraram, por exemplo, que membros de parlamento de um determinado país reuniam-se todos na Comissão de Saúde, era a comissão que funcionava melhor e depois perceberam que funcionava melhor, porque é que eles reuniam sempre? Porque é que era tão certinho? Porque havia, tanto a indústria do álcool por trás, tanto que pagava os banquetes, tanto durante as discussões. Por exemplo, na indústria da saúde, hoje em dia com a Infarmed há muita transparência. Eu, se trabalhar com uma farmacêutica, tem de estar divulgado, tem de estar... E como é que isto não acontece em meio Não político? acontece. Que é, como é que eu não sei? Ok, mas aquele ministro vai todas as semanas jantar e tem viagens patrocinadas por... Aliás, isso é uma coisa que deixou de ser possível em medicina. Antigamente havia indústria a pagar voos e viagens, hoje em dia já não se pode fazer isso, precisamente por causa desse conflito de interesses, que era depois eu estava a passar um medicamento só por causa disso, não é? Sabe-se. E como é que isto... Mas às vezes também me questiono, o que é que aconteceria é que depois, por exemplo, uma água da torneira não tem orçamento para uma campanha de marketing como a de uma cerveja, não é?
o que é que aconteceria se nós tivéssemos esse investimento, se de repente fizéssemos uma campanha inacreditável que chega a toda a gente em como aquela garrafa de álcool é nociva e tem riscos e a água que bebe não tem e essa sim pode ter benefícios. Era interessante, só que de facto parece que não há orçamento para isso, não é? Pelo menos a nível nacional. Não há orçamento para isso e isso só também não é suficiente, porque as pessoas têm que estar abertas a ter outro tipo de medidas portanto, que vão ajudar as escolhas. Lá está, se nós acabarmos com as promoções de bebidas alcoólicas, as bebidas alcoólicas tornam-se mais caras, não é? Portanto, em vez de ir ao supermercado e ter ali, portanto, promoções que fazem com que as bebidas sejam extremamente baratas, mais baratas que um pack de água, não é? Portanto, isso por si já é uma mudança. Portanto, há pequenas coisas que poderiam e que deviam ser feitas. E nós sabemos, portanto, eu gostaria de voltar ao conflito de interesses. Por exemplo, nós sabemos que é público, não é? Que os grupos da indústria do álcool que fazem lobby junto portanto, dos partidos políticos ou dos governadores, portanto, governantes, portanto, têm reuniões frequentes porque têm dinheiro para poder fazer reuniões, viajar, estar nos assuntos, contratar think tanks que vão dar templates prontos para, olha, a resposta que tu tens que dar está aqui. Portanto, fazem isso tudo comparado com as organizações da sociedade civil que não têm nem... a voz do cidadão, não é? Exatamente. Uma das coisas preocupantes, por exemplo, nós estamos a ver é a Comissão Europeia cortar os fundos para a sociedade civil, que tem um papel extremamente importante em trazer um balanço, um equilíbrio entre uma voz da indústria, que tem interesses, e uma voz que tem os interesses da comunidade, não é? Portanto, quando as organizações não governamentais deixam de ter apoio, financiamento, tanto isto faz com que o balanço, tanto a balança pende mais para o lado dos interesses, não é? E, portanto, não havendo mecanismos para controlar o acesso a políticos, a pessoas que fazem decisões por aí fora, portanto, obviamente, em cima da mesa o que é que vai estar? Qual é a opinião que vai prevalecer? Aquela que está lá todos os dias, não é? Aquela que está lá todos os dias é dos grupos de interesse. Mas daí, a outra não está. Daí ser tão importante que a população mude a sua perspectiva, não é? Porque uma população que sabe aquilo que lhe faz bem e que lhe faz mal também vai ser mais reivindicativa. E neste momento eu acho que... Porque eu também há uns tempos acho que não tinha esta opinião tão solidificada porque também não tinha noção que o risco era tão grande. E à medida, isto é quase aqueles rabbit hole, não é? A pessoa vai percebendo e pensa, mas calma, como é que isto é possível? Como é que há esta publicidade? E de repente, sempre que eu vejo um podcast patrocinado, penso, mas como é que há um podcast que é visto por adolescentes e por crianças, que é patrocinado e que diz, esta bebida sabe-me tão bem e beba com moderação, claro, porque eu não quero ser mal, eu quero que beba com moderação, quando sabemos que mesmo esse consumo, e aí penso, ok, qual é que é a alternativa? É proibir este tipo de marketing, ou então, por outro lado, temos, por exemplo, um SNS ou uma DGS a dizer, olha, mas eu pago-te o triplo para tu não falar sobre isso e para tu falar sobre estilos de vida saudáveis, não é? Porque depois também há isso, ainda não há muitas estas parcerias que nós sabemos que funcionam. Não temos recursos para isso. Sim, não é, nem há orçamentos para isto. Não. Aquilo que nós, a OMS tem vindo a dizer é que é extremamente importante, portanto, a ideia aqui não é acabar com os negócios, não é acabar com, tanto com indústrias, não é nada disso, não é? Portanto, existe um setor até económico espaço para essa indústria importante. Sim. Agora, é a inovação e é o reconhecimento de que estamos a falar de um produto que é tanto cancerígeno. E, portanto, sendo assim, temos que inovar e criar outro tipo de produtos, portanto, que não têm um impacto na saúde. E há imensas soluções e há imensas coisas que ninguém quer deixar as pessoas da indústria do álcool completamente acabadas, não é? Têm de se reinventar também em benefício da saúde. Como é que a OMS entra aqui? O que é que trabalha na OMS, que para mim é uma coisa muito interessante, não é? A Organização Mundial da Saúde, que todos ouvimos falar, todos conhecemos. Como é que funciona isso? Se calhar até pergunto como é que é um dia a trabalhar numa organização que se preocupa tanto com a saúde de tantos países. É sempre muito movimentado, portanto, os nossos chefes, como eu costumo dizer, são os ministros da saúde, e o nosso objetivo é, de facto, apoiar os ministros da saúde de forma a providenciar, a dar as evidências, portanto, que podem ajudar à tomada de decisões, e, portanto, o dia é sempre passado
olhar para números, a produzir relatórios, a produzir recomendações e também envolvidos com investigadores a fazer, no fundo, a trazer a evidência, porque o que nós podemos fazer é, de facto, somos uma organização que está espalhada pelo mundo inteiro e trabalhamos, portanto, com investigadores tanto com alto perfil, de trazer toda essa informação para um sítio só. E isso também é uma coisa que me fascina, que é essa capacidade de sair além de um mundo pequeno, limitado, para uma perspectiva, portanto, mundial, em que aí nós olhamos para as coisas e, por exemplo, em relação ao álcool, olhamos, portanto, para a diversidade de padrões de consumo, a diversidade de populações, quando as pessoas dizem, mas toda a gente bebe. Não, toda a gente não bebe, não. Há países onde as pessoas não bebem. Sim, olhar para a Lituânia, a norma é diferente. Não, e mesmo, portanto, eu trabalhei na região africana e, portanto, havia muitos países onde as pessoas, de facto, a norma não é beber, nós enganamos-nos, a norma não é beber em todos os países. Há muitos países onde a norma é não beber. Existem algumas pessoas que bebem, mas não é a norma, e bebem, portanto, em ocasiões especiais, e é isso, no fundo, que fazia parte da cultura e que tem vindo a mudar, exatamente porque as indústrias tomaram conta e têm um poder enorme, tanto de marketing, para mudar a cultura. E ver isto, portanto, um dia da OMS é isto, é a possibilidade de ver que existem muitos mitos, uma cultura não pode ser mudada. Pode. Olhamos para um país em África onde a norma é não beber, e o que é que aconteceu nestes últimos anos? O que é que mudou? Portanto, e vemos claramente, portanto, grandes campanhas de marketing. Conseguem ver essa transição toda a acontecer. Conseguimos ver essas coisas todas. E mesmo agora tem aquilo que eu dizia, na verdade a OMS eu acho que tem investido muito em campanhas pró-saúde, não é? Que não estão a tentar vender produto nenhum, e é incrível a ver isso, a ver uma organização que não está a tentar vender nada, está só a tentar promover saúde, e eu acho que isso é muito bom. Que mensagem final é que deixaria aos nossos decisores políticos, se calhar para mudar aqui um bocadinho a realidade portuguesa em relação ao marketing e ao consumo de álcool? A evidência é clara, o álcool causa imensas doenças, imensas patologias, e principalmente estamos preocupados com a questão do cancro. Em Portugal, portanto, esta questão é extremamente importante porque temos, portanto, como a principal causa de morte ligada ao consumo de álcool, portanto, é cancro aqui em Portugal, e isto que vem com imenso sofrimento. Mais ainda, a questão dos jovens é também muito importante e preocupante. Quando nós olhamos os números, nós vemos que portanto, o consumo nos jovens é responsável por, em termos de proporção, uma proporção importante de mortalidade, portanto, no grupo etário entre os 20 e os 24 anos. 27% das mortes, portanto, neste grupo etário é causada por consumo de álcool. Portanto, estamos a falar quase de 1 em cada 3 pessoas nesta idade que morre, e portanto é uma coisa séria, que deve ser levado muito a sério, e é extremamente importante passar esta informação, mudar as políticas e não ter medo, ser corajoso. Eu vi uma ministra, portanto, que decidiu, vários ministros, portanto, que eu conheço, e é isto o bom de trabalhar no OMS, que decidiram de facto ir para a frente, apesar de saberem que isto era difícil, mas queriam de facto que o panorama que eles viam, o sofrimento... e salvaram muitas vidas. E salvaram muitas vidas, sim. E, portanto, fizeram disso uma batalha que queriam levar para a frente, com muitos recursos, muitas noites mal dormidas, muitas ameaças, mas mudaram as coisas, introduziram, por exemplo, o Minimum Unit Price. Minimum Unit Price. Haver um preço mínimo para as bebidas alcoólicas, não é? Portanto,
tanto a ministra, foi a primeira-ministra, teve que ir em grande luta, 5 anos de luta em tribunal, até ao Tribunal Europeu, para poder passar uma lei que, no fundo, a única coisa que queria era proteger as populações mais vulneráveis que estavam a morrer daquele consumo e que salvou muitas vidas. É que se pensarmos, é isto, o papel do Ministro da Saúde e do Ministério da Saúde é mesmo promover mais saúde e salvar vidas. E quando nós decidimos implementar uma política destas, que que custa e que requer muita mudança e adaptação, nós estamos literalmente a salvar vidas. Ou seja, não é uma coisa subjetiva, são mesmo pessoas que não vão ter doença graças a esta política de saúde pública. E eu acho que isso é incrível, não sei, a mim motiva-me. Muito obrigada. Dá medo, mas é possível. Sim. Muito obrigada, doutora Karina, obrigada por ter partilhado tanta informação útil connosco. Foi mais um episódio de Consulta Aberta, já sabe que pode ouvi-lo em todas as plataformas e até ao próximo episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura.